Ok, seguindo então, vamos falar sobre indo em direção então à finalização dos suínos, indo em direção aos animais que vão ficando prontos para o abate, falar do crescimento. Crescimento, a gente já viu isso antes, saindo da fase de creche, eles vão então para a fase de crescimento, em alguns casos crescimento, terminação também. Suínos entre 20 a 25 quilos, até mais ou menos 50, 60, 65 quilos, mais ou menos, depende como a granja trabalha. Aqui, nessa fase, a partir dessa fase aqui, já é mais fácil fazer o arraçoamento dos animais, é mais fácil fazer a formulação para eles. Então, via de regra, se utiliza dietas completas, ou então milho, farelo de soja mais um alimento concentrado, ou então concentrado mais o milho, ou alimento alternativo que se obtém na propriedade, porque eles já são animais que já respondem melhor, já não são tão, vamos chamar assim, então, dependentes da palatabilidade do alimento, como é um leitãozinho, por exemplo. Eles aqui também têm o consumo à vontade, na maioria das granjas é assim que funciona. A exigência energética é de 3.400 quilocalorias de energia digestível por quilo, e é importante a gente salientar que a exigência proteica, só para lembrar, enquanto eles pesam em torno de 5 a 10 quilos, a exigência é 20%, de 10 a 20 quilos a exigência proteica é 18%, e de 20 a 50 quilos a exigência é 15%. Por que ela vai reduzindo a concentração proteica exigida na dieta conforme vai aumentando a idade deles? O que iria acontecer, levando em conta que a exigência é 3.400 de energia, se eu mantivesse 20% do leitão que foi de 5 até 50 quilos aqui? O que vocês acham que iria acontecer? De novo, dei uma pausa aí e pensem um pouquinho. Pausaram? Ok. Vou confiar que vocês pausaram para pensar um pouco. Então, lembra quando eu falei para vocês que é importante a gente balancear a energia e a proteína juntos ali, né? Verificar a concentração da dieta, verificar, lembrando que ele consome em função da energia, que aqui a gente está mantendo ela em torno de 3.400. Notem que se eu mantivesse o mesmo nível proteico, se eu não fizesse essa redução aqui, conforme está avançando a idade, o que iria acontecer? Eu estou fornecendo com isso excesso de proteína, porque se a exigência dele é 20%, entre 5 a 10 quilos, porque a capacidade ingestiva dele aqui, ou seja, a capacidade volumétrica do trato digestório é uma. Um animal que pesa 5 quilos em comparação com um que pesa 50 quilos, são 10 vezes de diferença aqui. Então aqui a capacidade alimentar dele é muito maior. Então não é correto dizer que ele aqui, consumindo 15% de proteína, ele está consumindo menos do que esse aqui, que consome 20%, porque o volume de ração que ele está comendo é muito maior. Lembra que o consumo aqui é à vontade. Ele consome um volume maior, por isso que eu reduzo o teor proteico, senão ele está consumindo um excesso de proteína com todos aqueles problemas que a gente comentou anteriormente, né? Todo aquele gasto energético para se livrar do excesso de proteína, sobrecarrega rins, ativa ciclo de Krebs, converte uma boa parte em gordura, que não se quer que converta em carne, né? Em tecido muscular. Também um impacto ambiental causado pelo nitrogênio, né? O excesso ele vai ser excretado pela urina passando pelos rins, enfim. Então por isso que conforme ele vai aumentando aqui a sua idade, vai aumentando o seu peso, que aumenta a sua capacidade ingestiva, eu vou reduzindo o teor de proteína bruta na dieta. Então aqui nós vamos tendo dietas diferentes, por exemplo, crescimento 1, crescimento 2, crescimento 3. E essa troca, é importante a gente falar mais uma vez sobre isso. Como que eu faço a troca de uma dieta para outra? Qual é o critério que eu utilizo? Bom, eu poderia dizer para vocês, o mais fácil de fazer, o mais preciso para fazer, é através do controle de peso. Só que numa granja, convenhamos, com o número enorme de animais que se tem, não faz isso, não fica lá pesando os animais para ver quantos que eles estão pesando. Então, ok, a partir desse peso aqui, a partir dos 10 quilos agora que estão pesando, eu vou começar a fazer a troca. Não tem como, né? Dentro de uma granja, a mão de obra já é meio escassa e isso seria mais um serviço, mais uma atividade que seria necessário e que nós poderíamos ter outras alternativas. O que é mais utilizado? Bom, o pessoal faz o seguinte, ou tu determinas o tempo, mais ou menos, de fornecimento de uma dieta,
em termos de semanas, ó, por tantas semanas a crescimento 1, depois, sei lá, da semana 1 à semana 2, lá na fase de crescimento, fornece a crescimento 1. Da semana 2 até a semana 3, o crescimento 2. Depois da semana 3 a 4, crescimento 3, e assim por diante. Essa seria uma possibilidade. A possibilidade mais comum que eu tenho visto em granjas comerciais é o seguinte: o pessoal pega e define o volume de alimento, a quantidade de ração que vai ser dado para um grupo de animais. Por exemplo, vamos supor, nós temos 10 animais numa baia, para facilitar aqui o nosso entendimento. Temos 10 animais numa baia. E eu determino que o consumo ali, consumo à vontade, da crescimento 1, deve ser fornecido ali 5 quilos por animal, para depois eu poder trocar para o crescimento 2. 5 quilos por animal tem 10 leitões numa baia. Como que eu faço isso? Eu não tenho como saber exatamente quanto cada um comeu, já que é um comedouro coletivo. O que se faz? Tenho 10 animais, eu quero 5 quilos para cada um, eu pego um saco de ração pesando 50 quilos, coloco na frente, pelo corredor assim, coloco na frente da baia e digo para o tratador: olha, aqui tem 50 quilos, tem 10 leitões ali. Quando esse saco aqui estiver no fim, tu já traz a outra dieta que vem na sequência, crescimento 2. Porque eu considero que todos os leitões ali vão consumir mais ou menos a mesma quantidade. Então, são aqueles 50 quilos dividido por 10 leitões, daria então os 5 quilos. É claro que é importante nós considerarmos que nem todos vão comer na mesma proporção, mas por isso é importante manter uma leitegada de tamanho uniforme, uma densidade adequada de animais também, respeitando o espaçamento e o bem-estar dentro da baia, fazendo a higienização necessária, toda a limpeza ali, e aí se consegue, vai fazendo a troca em função do volume consumido. Claro que quando está chegando no final de uma, tu já começa a fornecer outra para que o trato digestório do animal já vá se adaptando. Mas é o que eu mais tenho visto em granja o pessoal fazer. É em função do volume, determina o consumo. Então, 5 quilos por animal, beleza. Então, tem 10 nessa baia, bota um saco de 50 quilos aqui vai fornecendo desse saco aqui. Quando estiver acabando, já vem a crescimento 2. E acompanha. Se tiver algum leitão que por algum motivo ficou refúgio, ele não vai acompanhar o lote, ele vai ficar, tem que se verificar o que aconteceu com ele, e ele vai entrar no lote que vem na sequência. Ou, se for o caso, se tiver doente, tem que ser tratado. Aí se leva para uma baia em enfermaria. Entenderam? Bom, aqui é só para mostrar um exemplo no galpão crescimento e terminação, né? Vocês já viram essa foto antes, é só para dizer isso. A gente colocaria o saco de ração aqui, supondo que essa baia, por exemplo, tem 10 leitões, né? E aí daqui tu vai colocando para dentro desse comedouro, por exemplo. Então, isso a gente vê às vezes nas granjas. Também, se for feito o arraçoamento automatizado, é bem mais fácil, que aí vocês já viram ali, é semelhante àqueles que tem nas fêmeas em gestação, aquela caixinha que fica em cima, num cano, né, que vai conduzindo aqui a ração. E ali naquela caixinha tu define o volume que vai cair para eles. Então, também é bem tranquilo de fazer esse controle. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês de uma tabela desenvolvida pela Nutron. Vocês não estão enxergando, mas eu tô na frente daqui, está escrito aqui Nutron, aqui embaixo, tá? Vocês estão vendo aí o meu videozinho, atrás de mim está Nutron 2013. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque às vezes a gente fala assim, ó, se eu não tenho milho, eu posso usar um alimento semelhante ao milho para fornecer para os animais, que daí dá a mesma resposta. Então, essa dieta aqui, por exemplo, ó, foi fornecida, e o mesmo vale para a soja também. Daqui a pouco eu não tenho farelo de soja, eu tenho farelo de canola, farelo de girassol, por exemplo, né? Tem alguma outra fonte proteica que eu posso utilizar na dieta. A ideia aqui é atender essa exigência: 17,8% de proteína, 3.250 quilocalorias de energia metabolizável por quilo e 1% de lisina total. Lisina por quê? Porque o primeiro aminoácido limitante para suínos, só para lembrar vocês, né? Para aves é metionina, para suínos é a lisina. Então aqui, pessoal, nós temos uma dieta à base de milho e farelo de soja, tá? São 70,9% de milho e 26% de farelo de soja. Não tem óleo de soja, aqui tem 0,5%, 0,55% ou 0,05% de lisina, 1% de fosfato
lembra a fonte de fósforo. Se for fosfato bicálcico, vai ser fonte de fósforo e cálcio. Calcário, a 0,7%, e o premix mineral vitamínico a 0,8%. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma formulação. Aí falei para vocês, ó, o cara tem na propriedade dele, para dieta crescimento, ele tem na propriedade o sorgo, e ele quer utilizar também. É o sorgo baixo tanino, eu posso utilizar. Então, se eu quiser, supondo que o sorgo, como ele tem na propriedade, e o milho ele não tem, por exemplo, o milho ele está comprando, e o preço do mercado está mais alto, uma forma de reduzir o custo dessa dieta é diminuir a quantidade de milho e entrar com sorgo, já que eles têm uma composição semelhante. Ou até, de repente, trocar todo o milho e colocar o sorgo. Tudo vai depender do que você tem na propriedade. Eu só queria mostrar para vocês nessa tabela que não é uma coisa assim tão simples da gente fazer, tirar um e colocar o outro. Por que isso? Porque a composição dos dois é semelhante, mas não é igual. Então, olha o que acontece quando eu adicionei o sorgo aqui, ó. Tá? Nessa dieta não tinha sorgo. Isso aqui visando atender essa mesma exigência aqui, ó. 17,8% de proteína, 3,250 de energia metabolizável e 1% de lisina. Quando entrou o sorgo, ou para entrar o sorgo aqui em 30%, ó, o que eu fiz com o milho? Eu baixei o milho, obviamente, para tentar deixar mais ou menos parecida a composição dos dois, deixar mais ou menos a concentração semelhante. O farelo de soja baixou um pouquinho. Olha o que eu tive que adicionar mais que eu não tinha que adicionar antes. Ó. Óleo de soja. Por que eu tive que adicionar o óleo de soja? É visando manter esse teor de energia aqui de 3,250. Por quê? Porque provavelmente nessa composição, olhando esse sorgo em particular, ele tem menos energia do que tem o milho, embora seja uma fonte energética, ele tem menos. E para complementar e atingir esse nível necessário, tive que adicionar o óleo, que até então não precisou. Também tive que adicionar mais lisina. O que significa isso? Significa que o sorgo tem menos lisina do que tem o milho. Então tive que colocar lisina sintética. Mantive praticamente o mesmo nível de fosfato, de calcário e do premix. Então entenderam? É um exemplo bem prático e simples aqui. Né? Eu preciso conhecer a composição dos ingredientes. Onde que eu busco isso? Lá nas tabelas brasileiras para aves e suínos ou no NRC. Ali eu vou conhecer a composição dos ingredientes para saber, quando eu quero adicionar um e retirar o outro, o que eu vou ter que mexer a mais nessa dieta, né, na composição da dieta, para manter aqueles níveis exigidos pelo animal. Então, isso aqui é uma função do nutricionista, é só um exemplo de um trabalho que o nutricionista faz dentro da granja para conseguir manter o desempenho dos animais, manter aqui, no caso, a exigência desses animais. Ah, isso acontece muito pouco? Não, acontece bastante. E às vezes, pessoal, um outro problema, às vezes acontece, por exemplo, de, sei lá, o preço do farelo de soja foi para as alturas, e aí ele tem que buscar no mercado, e aí, claro, ficou muito caro, começou a ficar escasso também. Por exemplo, agora a gente está vivendo um momento, nós estamos aqui em 22 de outubro hoje, só para você saber, é bem recente, 22 de outubro, o preço da soja está lá em cima, o preço do dólar 5,5 em relação a R$ 1, né? Então, o que acontece? É muito mais viável para o sojicultor, muito mais lucrativo ele exportar essa soja do que vender aqui no mercado interno. Com isso, começa a ficar mais reduzida a oferta do farelo no mercado aqui. E aí o custo começa a subir, né? A lei da oferta e da procura. O custo de produção, o valor para tu comprar essa soja, o valor da saca vai subir. Consequentemente, como a alimentação responde por 75% aqui do custo de produção na suinocultura, vai lá para cima esse custo. Então, o cara vai ter que buscar uma alternativa. Então, ele vai mexer no farelo de soja, obviamente ele tem que ver, ok, vou colocar o que? Ah, eu tenho, tá mais barato farelo de canola, farelo de girassol, farelo de amendoim. Bueno, então eu tenho que saber a composição desse farelo para verificar o que mais que eu vou ter que mexer na dieta para poder manter esses níveis aqui de nutrientes que são exigidos. Né? Então, isso é comum, acontece com o milho, acontece com a soja, por exemplo. Ah, e o óleo de soja. O óleo de soja é o óleo de soja. Tu pode ter óleo de canola, tu pode ter óleo de amendoim, tu pode ter óleo de girassol, tu pode usar banha também, mas tu tem que ver
quanto que de energia cada um deles vai fornecer, para tu saber quanto tu pode colocar aqui para ajudar a manter esse nível aqui exigido pela dieta. Ah, acabou o fosfato bicálcico, agora só tem fosfato monocálcico. Então tem que ver qual é a diferença de composição dos dois para eu poder colocar aqui na minha dieta. E assim vai. Troquei o premix. Meu fornecedor lá não consegue me entregar para a semana que vem e eu preciso semana que vem. Eu tenho que verificar, então, qual é a composição desse outro premix que vai estar disponível para mim, para saber quanto mais eu vou ter que colocar. E assim sucessivamente. Isso é uma constante na vida do nutricionista. Então, aqui só dei exemplo do crescimento, mas acontece crescimento, terminação, gestação e assim por diante. Não é simplesmente trocar um ingrediente pelo outro e está pronto, porque são parecidos. São parecidos, mas não são iguais, não esqueça. Senão eu corro o risco de não atender a essa exigência dos animais aqui, e aí começa a complicar a coisa, porque os animais não vão conseguir manter o desempenho deles, não vão conseguir manter o ritmo de crescimento, e consequentemente isso vai afetar não só a qualidade da carcaça, mas o tempo que vai levar para conseguir abater esse animal. Vai levar muito mais tempo, e quanto mais tempo ele vai ficando dentro da granja, maior vai ser o prejuízo. Passamos então para a terminação. Então vocês notem, ó, terminação suínos de 50, 60 quilos até mais ou menos 90, 110, 120. Isso vai depender muito do peso que o mercado está exigindo do suíno naquele momento. A exigência de energia fica aqui em torno de 3.400 quilocalorias de energia digestível por quilo, e o teor proteico agora já está em 13%. Então notem que ele veio proporcionalmente caindo. Ó, a cadela está latindo, não se esquentem, não esquentem que eu falei, estou em casa, né? Então notem que o animal agora tem uma capacidade alimentar, uma capacidade ingestiva muito maior. Então eu baixo aqui o teor de proteína para não fazer com que ele consuma excesso proteico. E aí, né, prejuízo para o bolso do suinocultor, prejuízo para o animal também. Aqui eles toleram alimentos de composição variável. Então, se vocês lembrarem, quando eu comentei lá de uma das vantagens da suinocultura, que é justamente o fato os animais comerem serem onívoros e comerem uma grande variedade de alimentos, e que muitas vezes o cara tinha um outro empreendimento, um restaurante, um supermercado, uma padaria, e tinha uma suinocultura também, falamos que era uma via de mão dupla. Bom, ele pode se alimentar de alimentos de composição variável, por ser onívoro. Então eu vou dar a dieta convencional deles e posso suplementar ou complementar com o alimento que se tem à disposição a mais na propriedade, né? Então isso tranquilo, eu posso fornecer, desde que o alimento esteja em condições de consumo, obviamente. Não estou falando de dar lavagem para os bichos. Isso aqui é uma granja que nós estamos trabalhando, uma granja no sistema intensivo, no sistema comercial. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu posso suplementar, complementar a alimentação dele, mas não negligenciar o balanço que ele necessita dos nutrientes. Da mesma forma que no crescimento, na terminação, eles são animais que toleram vários tipos de alimento, porque eles têm a palatabilidade variável, ou toleram, desculpa, alimentos de palatabilidade variável. Para eles é muito tranquilo, esses animais aqui já estão praticamente de saída, né? Então, muito mais tranquilo. Então, aqui nós chegamos aos animais que são destinados ao abate. Então, nós saímos lá da maternidade e fomos para a creche, para o crescimento e agora para a terminação. E aí, nesse caso, uma outra categoria que é importante é dos reprodutores, no caso do cachaço. Nós falamos até da gestante e da lactante antes, mas não falamos do cachaço. O cachaço, pessoal, até alguns anos atrás, aí uns 10 anos atrás, se dizia que a exigência nutricional deles, por ser parecida com a da gestante, podia dar dieta de gestação para eles. Mas depois, com as novas linhagens surgindo, né, desenvolvidas, com animais mais produtivos e mais longevos também, se verificou que não, que se tinha que buscar, verificar, estudar exatamente qual a exigência deles. Então aí se viu que mais ou menos o consumo deles fica na faixa de 2 a 3 quilos de ração por dia, isso para manter as características dele como, entre aspas, um atleta da reprodução. Qual é a função dele? A função dele é produzir espermatozoide, é detectar o cio das fêmeas, e ele tem que, para isso, estar bem alimentado, o que não significa que ele tem que ficar gordo,
Então ele não recebe alimentação à vontade. Se ele recebesse alimentação à vontade aqui, ele estaria comendo tranquilamente 5 quilos, 5,5 quilos, dependendo do tamanho desse animal. Ele está comendo metade disso, 2 a 3 quilos de ração por dia, para não ficar gordo. E aí, por que não pode ficar gordo? Já falamos sobre isso. Problemas de articulação, problemas de casco, problemas de falta de libido, problemas de não conseguir saltar na fêmea, não conseguir saltar no manequim, né? Então, tudo isso vai acabar prejudicando. Então, os suínos inteiros, os futuros reprodutores, quando a gente está trabalhando eles, por exemplo, para entrar em reprodução, eles precisam de 2 a 3% de proteína e de 0,1 a 0,2% de cálcio e fósforo, acima das recomendações das dietas de crescimento e terminação convencionais. Por que eles precisam mais proteína e mais cálcio e fósforo, acima das recomendações dos animais de crescimento e terminação? Por quê? Os animais de crescimento e terminação, eles são destinados ao abate. E eles são animais abatidos jovens, abatido, né, ali por volta de 5 meses, como a gente já falou, pesando 100, 110 quilos. Beleza. Esses aqui são animais que precisam ter uma estrutura óssea maior, então por isso que recebem mais cálcio e fósforo do que os animais de crescimento e terminação. Precisam ter uma ossatura mais forte, porque eles vão permanecer 3, 4 anos dentro de uma granja, muitas vezes, né, em condições normais, se não tiver problema nenhum. E o teor proteico é em função do quê? Em função da produção espermática deles. Exige mais isso aí. A composição do espermatozoide é rica em proteína, então eles têm que receber mais proteína. Mas fica dentro dessa faixa de 2 a 3 quilos aqui também. Entenderam? Então o cachaço, assim como acontece com as gestantes e as lactantes, ele é diferenciado. Ele é do grupo dos reprodutores. Aqui nós temos algumas considerações que eu acho que vale a pena apresentar para vocês, que o suíno, desde que ele nasce até os 100 quilos, ele precisa de 375 a 400 quilos de ração. Vocês imaginem. Então, para produzir um suíno, pesando ao redor de 100 quilos, se gasta quase meia tonelada de ração por animal. Então, veja o que significa isso dentro daquele conjunto de custos na propriedade. Então, para produzir um leitão, um suíno terminado do nascimento até os 100 quilos, em torno de 400 quilos de ração. Aqui a gente mais ou menos, claro que isso varia, né, pessoal, mas mais ou menos, olha, a gente leva em conta a ração do cachaço, que é utilizado, então, 4,5 kg que a gente põe aqui, o cachaço utilizado para produção espermática ou para cobrir a fêmea por monta natural. Isso aqui por animal, certo? Por animal, por leitão. Ração do cachaço, 4,5 kg por leitão. A ração da gestante, 50 quilos para cada leitão. A lactante, 27 quilos. Da creche até os 20 quilos, 23 quilos de ração por animal. Depois, no crescimento, dos 20 até os 55 quilos, 115 quilos por animal. E depois, na terminação, dos 55 até os 100 quilos, 191 quilos de ração, totalizando, então, 410. É bastante para produzir um suíno de 100 quilos. Por isso, pessoal, que a gente sempre fala, os animais têm que ser muito bem tratados, os animais têm que ter uma densidade adequada na baia, para não ficar superlotado, para não se machucarem. Eu tenho que cuidar com o estresse dos animais, tenho que cuidar desde leitãozinho lá, desde que ele nasce na maternidade, com todas aquelas práticas de manejo, depois lá na creche. E lembrando que a eficiência alimentar é maior em suínos com melhor propensão à produção de carne do que gordura. Então, as linhagens que nós temos hoje, linhagens altamente produtivas, linhagens que produzem o chamado suíno light, que vocês viram lá em raças e linhagem de suínos, de melhoramento genético, a eficiência alimentar dessas novas linhagens é muito grande. Então, a tendência é começar a reduzir esse volume aqui, porque tende a melhorar a conversão alimentar. Aqui vocês têm ó, o custo com as dietas. As dietas representam 75%, então, do custo de produção, a gente já falou na suinocultura, em que, por exemplo, a de engorda representa 55%, mais da metade disso aqui é a dieta de engorda, então a dieta do animal de terminação, ó, que vai consumir em torno de 190 quilos de ração cada animal. Depois aqui,
O outro mais alto custo é de leitões, aquela lá na maternidade, dada para os leitõezinhos, depois na creche, 12,19%. Das matrizes é 9,24%. Das marrãs, que são aquelas que vão parir pela primeira vez, 0,66%. E a dos cachaços representa 0,11% desse montante aqui, certo? Onde tem a melhor conversão na vida do animal é justamente aqui, quando leitão. Conversão gira em torno de 1,5 para 1, mais ou menos. E aí, por que que a gente sempre fala de ter todo o cuidado de fazer o desmame do leitão o mais pesado possível? Por que isso? Por tudo aquilo que nós vimos já em vídeos passados, aqueles gráficos que eu mostrei para vocês, né, aqueles vários fatores que a gente conversou, cuidar aquela questão do estresse, do momento do desmame, porque para cada 1 quilo de peso a mais ao desmame, reduz o tempo de abate em 5 dias. Então vocês pensem o seguinte, olha só, um animal na terminação consumindo 5 quilos por dia. Cada leitão lá, na terminação, 5 quilos por dia. Em 5 dias, representa 25 quilos. Se eu tenho 10 animais no lote, são 250 quilos de ração. Se eu tenho 20, são meia tonelada de ração. Eu consigo economizar, olha aqui, ó, para cada 1 quilo de peso a mais do desmame dos leitões. Por isso que é importante que eles sejam desmamados pesados. É mais um dos motivos dele ser desmamado pesado. Isso vai acabar refletindo no tempo que ele vai levar para chegar no peso de abate. Ou seja, eu consigo reduzir aqueles 150 dias. De repente vai ser 145 dias, de repente vai ser 140 dias, mais ou menos. E isso pode representar pouco, mas no volume, no número de animais que você tem dentro de uma granja e no volume total de alimento produzido, e a gente falou ali, 400 quilos para produzir um animal com 100 quilos, olha o quanto representa isso. Então vale muito a pena, muito mesmo, investir lá no leitãozinho. Um leitãozinho forte, certamente vai ser um suíno forte até o final, certo? Aqui é um gráfico que mostra esse custo com a alimentação, ó, se vocês veem aqui, mais ou menos ó, 7% com a gestação, 5% com a de lactação, depois vem as demais, e aqui na terminação, aquela que representa o maior custo, né? Esse aqui feito pela Nutron também, continuo na frente da Nutron aqui. E agora, pessoal, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre alimentação, então, de suínos.